Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno, professor de filosofia, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de Friedrich Nietzsche. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da sua vida, obra e pensamento. Antes, vamos começar conhecendo um pouquinho mais a respeito do contexto histórico. Então, Nietzsche nasceu no ano de 1844, em um ano então que se desenvolvia e se expandia a primeira fase da Revolução Industrial. A partir de 1860, o aço suplantou o ferro, a eletricidade e o petróleo superaram o vapor, e a Alemanha, país de origem desse grande filósofo, tornou-se então uma das principais áreas de concentração. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels inscreveram seus nomes como os mais influentes revolucionários da história contemporânea ao publicar então o Manifesto Comunista. Foi nesse mesmo ano que eclodiu então uma crise do capitalismo na Europa centro-ocidental, devido a inúmeras revoluções liberais que ocorriam a todo tempo. Após o Congresso de Viena, existiam então 38 estados independentes que formavam a Confederação Germânica. A política internacional era coordenada por uma dieta que se reunia em Frankfurt, sob a presidência da Áustria, que juntamente com a Prússia era então o estado mais importante. E foi na Prússia que surgiu então o governante chamado Guilherme I, que ao fazer uma reforma radical em suas forças armadas, convocou como ministro um hábil político chamado então Bismarck. E foi devido a esse ato que a Prússia conseguiu vencer 3 guerras e unificou a Alemanha em 1870. Logo então ocorreu a Guerra Civil Francesa e queimaram-se os arquivos do Museu de Louvre, localizado em Paris. Nietzsche ficou inconsolado, pois considerou então um crime contra a cultura. No século XIX houve uma grande expansão colonial europeia em busca de mercados e de matérias-primas, bem como pontos estratégicos nas colônias. Esse movimento ficou conhecido como imperialismo. A Alemanha, devido aos problemas de sua unificação política, apareceu tardiamente como colonialista na África. Os alemães conquistaram Togo, Camarões, Sudoeste Africano, Alemão e a África Oriental Alemã. De 1871 até a morte de Nietzsche, que ocorreu em 1900, a Europa vive um período de relativa paz, conhecido como Bela Época. Os progressos científicos e tecnológicos, as reformas sociais, a elevação do padrão de vida, os progressos democráticos, o incremento da instrução de massa e o exibicionismo europeu do mundo denotava então o apogeu da Europa liberal capitalista. Olha aqui uma imagem da época. Bom, então nós já vimos um pouquinho do contexto histórico do nosso amigo Nietzsche. Agora eu quero apresentar para vocês também de forma breve na biografia dele. Ele foi batizado como Friedrich Wilhelm em homenagem ao rei da Prússia. Então Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu então a 15 de outubro de 1844 em Hocken, localidade próxima a Leipzig. Karl Ludwig, seu pai, pessoa culta e delicada, e seus 2 avós eram então pastores protestantes. E o próprio Nietzsche pensou, em uma época da sua vida, em seguir a mesma carreira. Entretanto, Nietzsche ele perde a fé durante sua adolescência, e os seus estudos de filologia afastam-no da tentação teológica. Em 1849, o pai dele,
com 36 anos de idade na época, e o irmão também faleceram. Ele foi criado em companhia de sua mãe, das tias e da avó, e ele então era conhecido como uma criança feliz, um aluno modelo, dócil, leal, chegava até a chamá-lo, né, de pequeno pastor. Em 1858, Nietzsche então ele obteve uma bolsa de estudos na então famosa escola de Pfeffert. Neste período, Nietzsche começa a afastar-se então, né, do cristianismo. Era um excelente aluno em grego e brilhante em estudos bíblicos, alemão e latim. Seus autores favoritos eram os clássicos, né, que foram de Platão e Ésquilo. Partiu em seguida para Bonn, onde se dedicou aos estudos de teologia e filosofia. Foi influenciado agora então por Ritschl, seu professor, e desistiu desses estudos e passou a residir então em Leipzig, dedicando-se então à filologia. Ritschl considerava a filosofia não apenas história das formas literárias, mas estudos das instituições e do pensamento. Nietzsche seguiu-lhes então as pegadas e realizou investigações originais sobre Diógenes, Laércio, Ísodo e Homero, e a partir desses trabalhos foi nomeado, então, no ano de 1869, professor de filologia ou Basileia, onde permaneceu por cerca de 10 anos. A filosofia somente passou a interessá-lo a partir da leitura, então, do livro O Mundo, com vontade e representação, de Schopenhauer. Nietzsche foi atraído então, né, pelo ateísmo de Schopenhauer, assim como pela posição essencial que a experiência estética ocupa em sua filosofia, sobretudo pelo significado metafísico que atribui à música. Em 1867, Nietzsche foi chamado então para prestar o serviço militar. Mas um acidente em exercício de sua montaria livrou então ele, né, dessa obrigação. Voltou então aos estudos na cidade de Leipzig. Nessa época teve início então a sua amizade com Richard Wagner. Nietzsche encantou-se então com a música de Wagner e com seu drama musical, principalmente com o Tristão e Isolda e com os mestres, né, cantores. Na Universidade de Basileia, ele passou então a tratar das relações entre a música e a tragédia grega, esboçando seu livro O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. Em 1817, a Alemanha entra então em guerra com a França. Nessa ocasião, Nietzsche serviu o exército como enfermeiro, mas por pouco tempo, pois logo adoeceu, contraindo difteria e desinteria. Essas doenças parecem ter sido então a origem das suas famosas, né, e conhecidas por muitos, dores de cabeça e de estômago que acompanharam o filósofo durante toda a sua vida. Nietzsche se restabeleceu-se lentamente e voltou então a Basileia a fim de prosseguir os seus cursos. Em 1871, publicou então, né, O Nascimento da Tragédia. Nessa obra considerada, né, Sócrates, né, um sedutor, por ter feito triunfar junto à juventude ateniense um mundo então abstrato de pensamento. A tragédia grega, diz Nietzsche, depois de ter atingido sua perfeição pela reconciliação da embriaguez e da formal de Dionísio e Apolo, começou a declinar quando aos poucos foi invadida pelo racionalismo sob a influência decadente de Sócrates. Assim, Nietzsche estabeleceu uma distinção entre Apolíneo e o Dionísiaco. Apolo é o deus da clareza, da harmonia e da ordem. Dionísio, deus da exuberância, da desordem e da música.
Para ele, a Grécia socrática, a do Logos e a da lógica e da cidade-estado, assinalou o fim da Grécia antiga e de sua força criadora. Em seu livro, o seu livro foi mal acolhido pela crítica, o que impeliu a refletir sobre a incompatibilidade entre pensamento privado e o pensamento público. Com crises constantes de cefaleia ou dor de cabeça, problemas de visão e dificuldades para expressar, foi obrigado então a interromper a sua carreira universitária por um ano, mas não deixou de escrever. Terminada a licença da universidade, para que tratasse da saúde, Nietzsche voltou à cátedra. Contudo, quando tentou retornar às atividades acadêmicas, enfrentou sérios problemas em suas cordas vocais que tornaram sua fala quase inaudível. Em 1879, pediu então demissão do cargo. Nessa ocasião iniciou sua grande crítica dos valores, escrevendo humano, demasiado humano. Seus amigos não compreenderam. Rompeu então as relações de amizade que o ligavam então a Wagner. Na obra, o homem, dizia Nietzsche, é criador dos valores, mas esquece sua própria criação e vê neles algo de transcendente, de eterno e verdadeiro, quando os valores não são mais do que algo humano, de acordo com ele, demasiadamente humano. Logo depois da publicação de sua obra, muito abatido com a rejeição por parte de Loendres Salome, jovem finlandesa com quem pretendia se casar, o filósofo então voltou a morar com a mãe e a irmã, sempre demonstrando solidão e sofrimento. Em 1880, Nietzsche publica então O Andarilho e Sua Sombra. Um ano depois, apareceu então Aurora, com quem se empenhou numa luta contra a moral da autorrenúncia. Em 1882, veio à luz a Gaia Ciência, depois assim falou Zaratustra, para além do bem e mal, o caso Wagner, Crepúsculo dos Idosos, Nietzsche contra Wagner, Esse Homo, Ditirambos Dionisiásticos, o Anticristo e a Vontade de Potência, só apareceram depois então de sua morte. Depois, de 1888, Nietzsche passou a escrever cartas estranhas. Escrevia cartas ora assinando, Dionísio, ora o crucificado, e acabou sendo internado em Basileia, onde foi diagnosticado com uma paralisia progressiva. A moléstia progrediu lentamente até a apatia e agonia. Nietzsche veio a falecer então em Weimar no dia 25 de agosto de 1900. Assim, Nietzsche foi um crítico dos valores ocidentais, da tradição cristã e platônica. Desde seus primeiros textos, as ideias do filósofo grego Platão eram condenadas como decadentes. Ao mesmo tempo, o filósofo repudiava o cristianismo e o reclassificava como platonismo para o povo. A sua proposta era o resgate de um super-homem criador que ficasse além do bem e do mal. Esse, então, foi Nietzsche. Bom, depois então de nós conhecermos um pouquinho a respeito do contexto histórico e também a respeito da biografia da vida de Nietzsche, vamos conhecer um pouquinho agora o contexto de seu pensamento, um pouco mais a respeito das suas obras. Bom, ele foi considerado então um dos autores mais controversos da história da filosofia moderna, devido principalmente aos paradoxos e desconstruções de conceitos de realidade ou verdade. Ele tentou explicar o insucesso de sua literatura, chegando à conclusão que nascera póstumo para os seus leitores do porvir. Entretanto, seu sucesso sobreveio quando um professor dinamarquês leu sua obra e, por conseguinte, tratou de difundi-la em 1888. Os temas abordados comumente nas obras eram a cultura ocidental e suas religiões e, consequentemente, a moral judaica cristã.
Nietzsche, né, sem dúvida, considerava então o cristianismo e o budismo, né, como duas religiões, olha que interessante, de decadência. Embora ele afirme haver uma grande diferença nessas duas concepções, né, para Nietzsche, né, o budismo é 100 vezes mais realista que o cristianismo, que ele chamava, né, de o anticristo. E ele se auto-intitulava, né, ateu. Olha o que ele diz aqui. Para mim, o ateísmo não é nenhuma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo, segundo ele, por instinto. Nietzsche quis ser o grande, né, desmascarador de todos os preconceitos e ilusões do gênero humano. Aquele que ousa olhar sem temor para aquilo que se esconde por trás de valores universalmente aceitos que norteiam o rumo dos acontecimentos históricos. Considera a moral tradicional, principalmente a esboçada por Kant, a religião e a política como máscaras, que não são nada mais que fundamentos a esconder uma realidade inquietante e ameaçadora, cuja visão é difícil de suportar. A moral, seja ela kantiana ou hegeliana, ou até a cártese aristotélica, são caminhos mais fáceis de serem trilhados para se subtrair à plena visão autêntica da vida. Nietzsche golpeou violentamente essa moral que impede a revolta dos indivíduos inferiores, das classes subalternas e escravas contra a classe superior. Afinal, essa moral, segundo ele, cria a ilusão de que mandar é por si mesmo uma forma de obediência. Então você começa a analisar, né, a ideia mais ácida de Nietzsche, né? Desse modo, Nietzsche então ele procurou arrancar e rasgar as mais idolatradas máscaras. Afinal, as máscaras se tornaram inevitáveis pela própria vida, que é uma explosão de forças desordenadas e violentas, e por isso é sempre incerteza e perigo. A vida, né, segundo ele, é vontade de poder ou de domínio, ou de potência. Vontade essa que não conhece, segundo ele, pausas, e por isso está sempre criando novas máscaras para se esconder do apelo constante da vida. Pois para Nietzsche a vida é tudo e tudo se esvai diante da vida humana. As máscaras, contudo, segundo ele, tornam a vida mais suportável e ao mesmo tempo em que a deformam. Então aqui é um paradoxo, né, das máscaras. Não existe via média, segundo Nietzsche, entre aceitação da vida e renúncia. Para salvá-la é fundamental arrancar-lhe, olha aqui, as máscaras e reconhecê-la como é. Suas verdadeiras virtudes, segundo ele, são orgulho, alegria, saúde, o amor sexual, a inimizade, a veneração, os bons hábitos, a vontade inabalável, a disciplina da intelectualidade superior, vontade de poder, mas essas virtudes, segundo ele, são privilégios de poucos, e é para esses poucos que a vida, segundo ele, é feita. De fato, Nietzsche então é contrário a qualquer tipo de igualitarismo e principalmente ao disfarçado, né, legalismo kantiano, que atenta o bom senso através de uma lei inflexível, ou seja, imperativo categórico. Proceda em todas as suas ações de modo que a norma de seu proceder possa tornar-se uma lei universal. Em Nietzsche, o mundo então não tem ordem, estrutura, forma e inteligência. Nele as coisas então dançam nos pés do acaso. E somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há problemático e terrível na vida.
A semelhança, então, de Platão, né, Nietzsche queria que o governo da humanidade fosse confiado aos filósofos, mas não aos filósofos como Platão ou Kant, que ele considerava simples operários da filosofia. Na obra dele, né, a proclamação de uma nova moral contrapõe-se radicalmente ao pensamento utópico de uma nova humanidade, livre pelo imperativo e categórico, como acreditava Kant. Para Nietzsche, então, a liberdade não é mais do que a aceitação consciente de um destino necessitante. Nietzsche cria e cai em seu próprio, né, conhecido como imperativo categórico. Por certo, imperativo este baseado na completa liberdade do ser e, ao mesmo tempo, né, na ausência de normas. Para Kant, né, a razão faz o homem compreender-se a si mesmo e o dispõe para a libertação. Vou até grifar isso aqui que é importante, meninos. Mas, segundo Nietzsche, trata-se de uma libertação escravizada pela razão, que só faz apertar-lhes os grilhões, enclaustrando a vida humana digna e livre. Em Nietzsche encontra-se uma filosofia antiteórica, sistemática, à procura de um novo filosofar de caráter libertário. Portanto, toda a teleologia de Kant de nada serve para Nietzsche. A ideia do sujeito racional condicionado e limitado é rejeitada violentamente em favor de uma visão filosófica muito mais complexa do homem e da moral. O mundo para Nietzsche não é uma ordem, né, e racionalidade, mas desordem e irracionalidade. Seu princípio filosófico não era, portanto, Deus e razão, mas a vida que atua sem objetivo definido ao acaso. A única e verdadeira realidade, sem máscaras, e novamente, né, nós vemos o termo máscaras aqui, para Nietzsche, é uma vida humana tomada e corroborada pela vivência do instante. Para ele, os ideais modernos como democracia, socialismo, igualitarismo, emancipação feminina não eram senão expressões da decadência do tipo de homem. Por essa razão, é por vezes apontado como um precursor da pós-modernidade. Muitas de suas frases se tornaram famosas, sendo repetidas os mais diversos conceitos, gerando também muitas distorções e confusões. Vou citar alguma delas para vocês. Uma delas que talvez vocês já conheçam, né? Deus está morto. Viva perigosamente. Qual o melhor remédio? Vitória. Há homens que já nasceram póstumos. Uma outra frase também bem conhecida. A diferença fundamental entre as duas religiões da decadência são, né? Vou apresentar para vocês, né? O budismo não promete, mas assegura. Já o cristianismo promete tudo, mas não cumpre, segundo, né, Nietzsche, nada. Quando se coloca o centro da gravidade da vida, não na vida, mas no além, ou seja, no nada, tira-se da vida o seu centro de gravidade. Né? Olha aqui mais uma frase bem ácida, né, de Nietzsche. A fé, olha que interessante, é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. Então, que você consegue observar, né, o teor mais ácido, mais crítico de Nietzsche para com a religião. Na sua obra, né, nós vemos críticas bastante negativas a Kant, Wagner, Sócrates, Platão, Aristóteles e a tantos outros, né, homens e pensamentos da época. E dentre os poucos elogios, né, que ele faz a esses homens aqui, né, Schopenhauer, Spinoza, Musset, a cada um desses homens, né, nós vemos elogios, e aos de cima, né, esses daqui são as críticas, e nesses daqui são então, né, os elogios que ele faz.
obra de Nietzsche, ela foi e continua sendo ainda hoje de difícil e contraditória compreensão. Então, se você, meu pequeno gafanhoto, não entendeu muito, ficou com dúvida, fica tranquilo, não é só você que pensa isso, tá bom? Há vários estudiosos, que acham difícil e contraditória a sua compreensão, E ainda há os que associam suas ideias ao niilismo. O que é o niilismo? É um ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade para a existência deles, tá certo? Todavia, Nietzsche, contrário ou não deixando escapar de suas críticas nem mesmo o seu mestre, então ele critica até mesmo o seu mestre, Schopenhauer, nem seu amigo Wagner, então ele começa a criticar os seus amigos e várias outras pessoas. Um dos livros que ele escreveu foi O Nascimento da Tragédia, no Espírito da Música. Quando ele faz isso, quando ele publica esse livro em 1872, ele provocou uma reação dos defensores da filologia pura, além de recorrer à oposição entre o apolíneo e o dionisíaco, para explicar então a origem da tragédia. Nietzsche então pretendia denunciar a morte da tragédia pelo socratismo estético e propor seu renascimento na cultura daquele período. Foi então acusado de subordinar a filologia à música e à filosofia, e de não ser, portanto, um cientista. Nietzsche recebeu apoio de fontes variadas. Esse livro contém os documentos do debate que se seguiu, Outro livro que ele escreveu, A Gaia, Ciência, traduzida também como Alegre Sabedoria, ou Ciência Gaia. Nessa obra, Nietzsche então discute arte, moral, o conceito da verdade, entre outros temas. O filósofo também foi reconhecido por seu texto nada árido e apresenta aqui uma ampla diversidade de estilos literários, como versos, humorísticos, aforismos, parábolas, poemas em prosa e pequenos ensaios. Outro livro também que ele escreveu, Assim Falava Zaratustra. É um livro iniciado em 1885 pelo filósofo Nietzsche, que influenciou significativamente o mundo moderno. O livro foi escrito originalmente com 3 volumes separados em um período de vários anos. Depois Nietzsche decidiu escrever outros 3 volumes, mas apenas conseguiu terminar um. Após a morte de Nietzsche, ele foi impresso em um único volume. O livro ele narra então as andanças e ensinamentos de um filósofo que auto se dominou então Zaratustra após a fundação do zoroatrismo na antiga Pérsia. Para explorar muitas ideias de Nietzsche, o livro usa uma forma poética e também fictícia, frequentemente satirizando o Novo Testamento. O centro da Zaratustra é a noção de que os seres humanos são uma forma transicional entre macacos e o que Nietzsche chamou de Übermensch, literalmente além-homem, normalmente traduzido então como super-homem. O nome é um dos muitos trocadilhos do livro e se refere mais claramente à imagem do sol vindo além do horizonte ao amanhecer com a simples noção de vitória. Amplamente baseada em episódios, as histórias em Zaratustra podem ser lidas em qualquer ordem. Zaratustra também contém a famosa frase Deus está morto, embora esta também tenha aparecido anteriormente no livro H e a Ciência, de Nietzsche. Os 2 volumes finais, não terminados do livro, foram planejados para retratar o trabalho missionário de Zaratustra e sua eventual morte. O outro livro é o Anticristo, que foi escrito em 1888 e publicado em 1895. É uma das mais ácidas críticas de Nietzsche ao cristianismo. Vide a frase famosa:
o Evangelho morreu na cruz. Né? O título original pode significar tanto o anticristo como o anticristão. Ele não se baseou na figura bíblica, né? que alguns conhecem, né? como o anticristo. Nietzsche não focou sua crítica, né? É bom lembrar isso, em Jesus, mas no cristianismo em si. Ele faz diversas menções bíblicas e histórias evidenciando a deturpação provocada por Paulo de Tarso e mais tarde pelo catolicismo. Não bastante, critica também, né, Lutero, sobre o qual afirma ter perdido a grande oportunidade de evitar a decadência alemã. Sobre o budismo, ele afirma, né, ser a religião do nada. Na figura de Buda, o que se abdicou de tudo o que era humano. Contudo, ele prejudica que o budismo, né, ele afirma, né, que o budismo é ruim, mas salienta que o cristianismo é um mal ainda pior, pois tenta elevar a Chandala, um termo hinduísta, né, para designar a pária ou a casta inferior. É notável, entretanto, a comparação que faz entre os livros sagrados e o código, né, de Manu, de origem brahmane, considerada então a segunda demasiado superior e que esta sim pode ser considerada uma filosofia. Sobre o budismo, então, ele afirma ser a religião do nada, na figura do Buda, o que se abdicou de tudo que era humano. Contudo, né, ele publica que o budismo é ruim, mas salienta que o cristianismo, olha só, é um mal ainda pior. Então, se o budismo é ruim, o cristianismo, segundo ele, é um mal ainda pior, pois ele tenta elevar os Chandala. O que é isso? É um termo hinduísta, né, para designar a pária ou a casta inferior. É notável, né, entretanto, a comparação que ele faz entre os livros sagrados cristãos e o Código de Manu, de origem brahmane, considerado então a segunda e demasiada superior, e que esta sim pode então ser considerada uma filosofia. Ele afirma, né, no seu prólogo, né, este livro é para os espíritos livres, pois estes só o compreenderão, né? Tá aí então, né, uma frase então de Nietzsche. Esse Homem é uma das obras mais controvertidas de Nietzsche, publicada em meio ao agravamento então da sua doença e transtorno mental. A intenção de Nietzsche então era deixar essa última obra, pelas suas próprias palavras, era de não ser confundido ou mal compreendido. Tinha receio de ser santificado ou idolatrado, e por isso mesmo deixou claro que não era nem santo. Nesse livro ele cita bastantes grandes autores, né? E explica o momento da vida na qual publicou cada uma de suas obras, dando inclusive, em alguns casos, a sinopse dos escritos. Um outro conceito interessante, né, que aparece nas obras de Nietzsche é quando falamos sobre o eterno retorno. Ele não foi acabado, né, por Nietzsche, né, um conceito que ainda não foi acabado em vida por Nietzsche, né, mas é muito trabalhado, né, nos seus textos. Um dos aspectos do eterno retorno, né, diz respeito aos ciclos repetitivos da vida. Em outras palavras, né, sempre estamos presos a um número limitado de fatos. Fatos esses que se repetirão no passado e ocorreram no presente e se repetirão no futuro, como guerras, por exemplo. Então é indispensável notar, né, que essa teoria parece, né, à primeira vista, insensata e totalmente, né, inverossímil a muitos. Não é uma forma de percepção do tempo. Né? O eterno retorno não é um ciclo temporal que se repete indefinidamente ao longo da eternidade. O mundo, né, não é feito de polos opostos e irreconciliáveis, mas de frases complementares de uma mesma, múltipla, mas única realidade. Logo, bem e mal, angústia e prazer são instâncias complementares. Não acredito, filho. Como a realidade não tem objetivo ou finalidade, pois se tivesse, né, já teria alcançado,
a alternância nunca finda, ou seja, considerando-se o tempo infinito e as combinações de forças em conflito que se formam cada instante finitas. Em algum momento futuro, tudo se repetirá infinitas vezes. Assim, vemos sempre os mesmos fatos retornarem indefinidamente. Um outro ponto que nós encontramos também, né, na obra de Nietzsche, né, quando ele afirma, né, em suas obras: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem matou fomos nós. Como havemos de nós consolar nós, algozes dos algozes? Então, né, quando nós falamos, então, né, quando Nietzsche fala, ou melhor, sobre a morte de Deus, né, ele está, né, falando do fato de que os homens não são mais capazes de crer em uma ordenação cósmica transcendente, que os levaria então a uma rejeição dos valores absolutos e a descrença em qualquer valor, né, em quaisquer valores. Isso conduziria então ao niilismo, que Nietzsche considera um sintoma de decadência associado então ao fato de ainda mantermos uma sombra, um trono vazio, um lugar reservado ao princípio transcendente que agora destruído não podemos voltar a ocupar. Assumir a morte de Deus, então, né, seria livrar-se dos pesados ídolos do passado e assumir, então, sua liberdade, tornando-se eles mesmos deuses, né? Olha, então, aqui o pensamento, né, quando Nietzsche ele anuncia, então, ele faz, então, né, ele escreve no seu livro, né, sobre a morte de Deus. Outro ponto que nós encontramos também nas obras de Nietzsche é quando ele fala sobre o super-homem, não é isso? Então, para destruir a divindade morta, Nietzsche sugere então um além-homem, né, o super-homem, o bom senso da terra. O que há de nobre no homem é ser ele um fim e não um meio. O super-homem então é a ponte, é o raio. O homem é algo que será superado. Ele é o resultado da vontade e da potência exercida, um paradigma da virilidade e virtuosismo. Se coloca além do bem e do mal e faz então seus valores em pedaços. Nietzsche, né, explica os passos através dos quais o homem então ele vai se tornar, né, o além-homem ou super-homem. Através então da transvalorização de todos os valores do indivíduo, da sede de poder, da vontade de potência, em reavaliar ideais velhos ou em criar novos, e de um processo contínuo de superação. Outro ponto, né, que nós encontramos, outra ideia que nós encontramos, né, nas obras de Nietzsche, né, é o perspectivismo, que é uma visão filosófica de que toda percepção e pensamento tem lugar a partir de uma perspectiva então alterável, né? A partir de uma perspectiva que é alterável. Esse conceito foi criado por Leibniz, né, o desenvolvedor e mais proeminente defensor da ideia de Nietzsche, e ele influenciou diversos filósofos, como por exemplo José Ortega. Ele se diferencia, né, do objetivismo e do relativismo e tem, apesar de suas semelhanças pontuais um com o outro. Tal como o objetivismo, né, ou realismo, o perspectivismo, né, defende que há uma única realidade, tal como o relativismo. O perspectivismo conceitua que diferentes indivíduos percebem a realidade de forma distinta. Mas, ao contrário então do relativismo, né, o perspectivismo não diz que há tantas realidades quantas percepções da mesma. Outro conceito, né, que nós temos então, né, nas obras de Nietzsche, né, é a moral do senhor versus então a moral do escravo. Então Nietzsche argumentou, né, que haviam dois tipos fundamentais de moralidade: a moral do senhor, que seria a moralidade mestre ou a moral nobre, e a moral também do escravo, que seria então a moral do rebanho. Então, nesse quadro aqui, você vai conseguir entender um pouquinho melhor, né, do que nós estamos falando. Então, a moralidade do senhor, né, ela valoriza o orgulho, a força e a nobreza. Já a do escravo valoriza as coisas como bondade, humildade e simpatia.
né? A moral do Senhor, ela pesa as suas ações em uma escala de consequências boas ou más, ou seja, virtudes clássicas e vícios, e também o consequencialismo. Já a moral dos escravos, ela pesa as ações em uma escala de boas ou más intenções. Por exemplo, né, virtudes, vícios, são exemplos disso. Nietzsche também recebeu diversas influências, dentre elas, né, a de Maquiavel, né? Em um dos seus escritos ele diz: "Eu amo os valentes, mas não basta ser espadachim. Deve-se saber também contra quem sacar a espada." Né? Então, com sua admiração pelas personalidades fortes, né, determinadas a tudo, ele alinhou-se então a Maquiavel, e ambos, né, manifestaram sua preferência pelos homens titânicos que povoaram as épocas renascentistas. Logo, uma das conclusões de Nietzsche que chegou, né, é de que, em nome da preservação, olha que interessante, do deleite, da arte superior, perene, magnífica, qualquer sentimento ético ou humanitário passava a ser desprezível, se não mesquinho. Outra influência também que ele recebeu, né, foi a de Darwin, né? O darwinismo, difundido largamente, né, após a publicação de 1859 do livro A Origem das Espécies, ensinou que a natureza, então, é amoral. A sobrevivência dos seres existentes não é determinada por critérios éticos, nem pelas regras do bem e do mal, mas sim pelo desenvolvimento da capacidade de sobrevivência e adaptação. Aos fracos, então, cabe um destino inglório, segundo Darwin, né? A morte ou a submissão. O fraco não tem direito à vida, né? Então, segundo, né, só me corrigindo, né, segundo então Nietzsche, né, com influência do darwinismo, né, cabe aos fracos então um destino inglório, né, morte ou a submissão. Nietzsche, então, de certa forma, ainda que com desavenças, elaborou a metafísica darwinista, fazendo da sua filosofia uma espiritualização da teoria da seleção das espécies e da vitória em um mundo capaz. Né? Nietzsche também recebeu a influência de Dostoiévski. Nietzsche impressionou-se então com a literatura dele, que foi o criador então do personagem nihilista radical. Dessa forma, ao contrário dele, né, não lamentou o surgimento desse novo, né, o animal político, o nihilista que vaga pelo mundo como um lobo solitário a serviço de algo que ele mesmo elegeu como razão de ser da sua existência. Ele exalta, né, como exemplo de super-homem, que não se detém perante qualquer prurido moral na concretização dos seus objetivos, sejam eles quais forem. Esse personagem fantástico então assume na totalidade as implacáveis consequências de um mundo sem Deus, tirando, né, disso as devidas conclusões morais. Bom, alunos, chegamos então ao fim, né, da nossa videoaula. Espero que você tenha entendido. Caso haja alguma dúvida, não deixe de me procurar. Se gostou, curta, tá bom? E não esqueça que você já tem atividades no ambiente virtual. Nos vemos então na próxima videoaula.